Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira chuvosa aqui em Barueri. Espero que todos estejam bem aí, para a gente poder começar a conversar sobre cães, a gente poder aprender um pouco mais sobre cães. Afinal de contas, todo dia é dia. Se para você não é, tá perdendo tempo, porque cada dia a gente vê uma coisa diferente. Cada dia a gente olha de uma forma diferente. Eu acredito que essa é uma das grandes mudanças, uma das grandes possibilidades que a gente tem é a gente olhar as situações com um olhar diferente. E a gente só consegue isso quando a gente começa a se comprometer em entender melhor os cães, oferecer melhor qualidade de vida para os cães. Senão toda a situação vai sempre ser vista da mesma forma. Toda a situação vai se manter, por pior que ela seja, porque ela acaba caindo naquela famosa... Nossa, tão famosa que eu nem lembro o que é. Mas naquele comum, né? Cai no comum. Não sei se é esse o termo, não é esse o termo não lembro o termo. Mas acaba caindo nisso. E a gente nem pensa em mudar, não é nem por mal, na verdade. A gente acredita que daquela forma é a forma que deve ser, que precisa ser, que tem que ser com os cães. A partir do momento que a gente cai nessa mesmice, nesse comodismo, a gente deixa de oferecer o que é melhor para o cão. Não que a gente não esteja oferecendo, mas provavelmente existe uma forma melhor, existe uma coisa melhor que o seu cão pode ter, que você pode oferecer para o seu cão. De repente você está oferecendo as coisas que são boas para o cão, mas provavelmente você está deixando de oferecer uma coisa melhor para ele. É dessa forma que a gente tem que encarar os nossos cães, o nosso relacionamento com os nossos cães. E a gente só vai conseguir isso se a gente conversar sobre cães, se a gente estudar sobre cães, se a gente aprender cada vez mais sobre cães. Senão, aquele conceito que a gente tem de antigamente, ele vai se manter, mesmo que ele seja uma coisa que faz mal para o nosso cão. Então é importante a gente sempre estar atrás, estar buscando novas visões para os nossos cães e para todos os cães que a gente se relaciona. É legal a gente sempre fazer um olhar diferenciado a cada situação, mesmo que a situação seja a mesma, que seja rotineira, a gente olhar para ver se realmente não existe uma coisa melhor para a gente oferecer naquele momento ou de uma outra forma. Eu vou começando aqui, boa noite pro pessoal que vai entrando aí. Eu vou só apresentar algumas situações aqui para a gente poder enveredar já pelo nosso tema. Tem uma situação que de vez em quando eu levanto, acho que eu já levantei em mais de uma live aí, que é sobre uma cliente que eu atendi, uma cachorrinha que eu atendi, que chamava Laika, que ela foi uma das cachorras, ela não chegou a me morder, ela chegou a rasgar a minha roupa, porque ela tentou me morder, na verdade eu acredito, eu ainda era inexperiente também na época, mas eu acredito que o que ela queria era pegar o pote de ração dela que estava na minha mão, porque foi exatamente o que eu fiz, o pote ficava exposto ali, aí eu fui mostrar para a família como a gente deveria fazer para alimentar a Laika. A hora que eu peguei esse pote, ela veio mais doida para poder pegar esse pote. Então ela começou a pular para alcançar esse pote. E nesses saltos que ela deu, ela vinha abocanhando, então por isso que eu acredito que ela queria pegar o pote. E aí ela acabou abocanhando a minha blusa, perto aqui da minha cintura, tal, que era o lugar onde ela chegava pulando, tadinha. Porque se ela quisesse mesmo me morder, ela tinha mordido nas regiões onde era possível ela ter acesso, no pé ali, na perna, em qualquer outro lugar, ela poderia fazer isso. Porém, é uma situação que ocorreu, que ela, assim que ela viu que eu peguei o pote onde era colocado a ração, a alimentação dela, ela veio direto e ficou pulando, até conseguir fazer alguma coisa ou pegar. Ela não conseguiu, né? Mas a ideia dela era justamente essa, com relação ao potezinho. Outra situação que eu vou falar aqui agora é sobre um cachorrinho que fez parte da minha vida, que é o Spike, que era o cachorro dos meus primos, que morava com eles, eu trabalhava com eles lá, então eu convivia bastante com o Spike. E o Spike a gente dava para ele aqueles ossinhos, na época, né, eu achava super normal, dar aqueles ossos que são, eu acredito que é couro, eu não sei, ele é todo enroladinho assim e tem um formato como se fosse um osso de verdade, e o cão vai comendo e aquilo vai se desfazendo, enfim, não é sobre isso que eu vou falar. Mas toda vez que o Spike tava com aquele ossinho, se a gente fosse pegar esse ossinho, na maioria das vezes a gente até pegava, a gente segurava esse ossinho para ele começava a rosnar. Mesmo continuando esse processo aqui de mastigar, ele começava a rosnar. E a gente até gostava de pegar esse ossinho e rodar assim na boca dele, porque aí aumentando o rosnado dele,
parecia que a gente estava acelerando uma motinho ali. Então eu pegava assim, aí balançava, ia ficando cada vez mais alto o som. Então o Spike também tinha essa questão que ele apresentava quando ele estava comendo e roendo esse ossinho daí, uma coisa que pode acontecer. Uma outra questão que eu vou levantar pra gente começar a nossa live de hoje, que é sobre a dificuldade ou a facilidade com que os cães se tornam possessivos. Na maioria das vezes, os cães maiores, de raças maiores, ou que já estão maiores, né, já não são mais filhotes, eles tendem a ser menos possessivos, porque a chance da gente ficar insistindo ali quando o cão rosna é muito pequena. É igual eu falei do Spike agora. O Spike, ele rosnava, ele não queria que a gente fizesse aquilo, mas vamos ali, ó, Spike. Ele nunca chegou a morder, que eu me lembre, nem avançar. Pode até ter sido que ele tenha dado uma avançada, né, larga o osso e dá aquela assustada na pessoa, mas a gente insistia nessa brincadeira com ele. E os cães grandes, na maioria das vezes, a primeira vez que ele dá uma rosnada, que a pessoa está se aproximando, a pessoa já sai de perto. Então a chance desse comportamento ele evoluir para uma possessividade são muito menores quando a gente fala de cães de raça e porte grande, né? É importante a gente também frisar sempre isso, que os cães de menor porte são sempre alvos do nosso desrespeito, e é por isso que eles acabam sendo mais agressivos, mais reativos, os famosos mais chatos, né? É tudo culpa nossa. Enfim, vamos começar aqui, ó. Boa noite agora para todos. Deixa eu falar o tema. Sai de perto que isso é meu. Esse é o nome do tema. Eu dou uns nomes para as lives. Eu não sei se vocês entendem, se vocês quiserem colocar aqui. Eu não sei se vocês entendem do que eu vou falar quando eu coloco o tema. Mas eu sempre busco... Eu não sei, para mim é uma forma divertida de colocar aqui. Porque o tema é o tema padrão. É possessividade que a gente vai falar. Deixa eu até colocar aqui a pergunta do dia de hoje. Que é aquela pergunta que você pode responder hoje aqui na interrogação. Que daqui a pouco eu vou olhar a opinião de vocês, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas a pergunta de hoje é: qual possessividade você acha mais difícil de lidar? Nós, seres humanos, qual a dificuldade, quais são essas possessividades mais difíceis da gente fazer alguma coisa? Da gente lidar com isso diariamente? E o tema de hoje é esse, é possessividade com o nome de Sai de Perto, que isso é meu. Nomes que eu gosto de dar, né? Bobagem. Então, boa noite, pessoal que vai chegando. Vamos começar agora oficialmente com as nossas perguntas que acabam dirigindo aqui a nossa live, dando sequência para a nossa live. A primeira pergunta é comum os cães serem possessivos? Para quem já acompanha aqui, sabe que eu às vezes gosto de usar uns termos que levantam algumas questões. Eu sempre gosto de pôr normal. Se é normal o cão ser possessivo. E aí eu sempre explico para as pessoas que normal nada é. Só que é comum. Na realidade que a gente vive hoje, na sociedade, da forma como a gente trata os cães, é muito comum algumas coisas acontecerem e acabam caindo como se fossem coisas normais que todo cão tem, que ele deve continuar oferecendo esses comportamentos. Então, é comum os cães serem possessivos? É. É comum. É muito comum, infelizmente, porque caiu nessa malha fina nossa de deixarmos ser porque o cão é possessivo, porque esse tipo de coisa ele defende, ele protege. Então é importante a gente entender que não é normal. Não pode ser considerado normal. Porém, na sociedade que a gente vive hoje, a gente acaba deixando de oferecer algumas coisas para os cães que são necessidades que todo cão tem, que é da espécie do cão, que precisa ser atendido a partir do momento que a gente toma essa responsabilidade. Ou seja, se a gente trouxe para casa, a gente tira a possibilidade do cão procurar essas coisas e atender essas próprias necessidades dele. Ou porque dentro da casa não tem isso, ou porque você não leva o cão para que ele possa fazer essas coisas. Então é muito comum acontecer nas vidas e nas famílias de hoje o cão ter algum tipo de possessividade, o cão querer proteger algum tipo de coisa em diversos níveis. Tem cães que são coisas bem simples, que não vão evoluir, que não evoluem, que o cão já chegou num nível aqui que, ó, tá tranquilo, dessa forma ele vai levando a vida e você também vai levando a vida, acaba caindo no senso comum de deixar, tá tudo bem, é comum os cães fazerem isso. Então os cães acabam sendo, sim, atualmente, possessivos em vários níveis e por diversas coisas, porque a gente acaba deixando pra lá, a gente acaba relevando. Quando é o cão grande, a gente pega e evita. Então essa possessividade fica mais
num nível mais baixo. Quando é um cão pequeno, a gente ignora. Mesmo que ela esteja mais alta, a gente vai, faz as coisas, pega, toma do cão, enfim. Então é a forma como a gente, infelizmente, hoje ainda cuida dos cães de uma forma genérica, generalizando mesmo, mas é comum nos dias de hoje os cães terem possessividade, mas não deve ser nunca considerado normal. Se existe algum comportamento desse tipo, algum problema está acontecendo, algo precisa ser feito. Principalmente para que o cão tenha maior qualidade de vida e o relacionamento de vocês seja cada vez melhor. Porque a possessividade ela acaba atingindo não somente quem é de fora, os cães de fora, as pessoas de fora, mas também e principalmente as pessoas que vivem ali. Então que relacionamento a gente acaba criando com o nosso cão se a gente deixa pra lá e acha que é comum e mantém esse cão sendo possessivo por qualquer coisa? Então pensar sempre na qualidade de vida de uma forma geral para os nossos cães e para nós também. Podem dar a opinião de vocês, quem quiser responder a pergunta de hoje, que é qual possessividade você acha mais difícil de lidar. Imagina uma possessividade sobre algo aí, qual seria a dificuldade ou não, é fácil, é difícil? Coloca aí que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se você quiser que alguém assista essa live ao vivo, participe, dê comentários, dê opiniões, tire suas dúvidas, manda o convite aqui também pelo aviãozinho do Instagram, para que a pessoa possa acompanhar com a gente aqui. E enriquecer a nossa live. Quanto mais pessoas diferentes, com ideias diferentes, com vivências e experiências diferentes, cada vez mais rica vai ficando a nossa live e os nossos conhecimentos sobre cães também. Segunda questão. Eu vou numerando segunda, primeira, mas nem precisava, né? É só a gente ir seguindo. O cão tem posse pelo quê? Agora aqui a gente já fala um pouco mais específico, né? Eu coloquei 3 coisas, mesmo porque é uma das coisas que a gente vai conversar aqui também. Eu não queria... Existem muitas também. Eu não queria gastar essas fichas com vocês aqui. Então eu coloquei as mais tradicionais. Comida, brinquedos e pessoas. Coloquei essas 3 situações para a gente entender se o cão tem posse por isso. Então vamos imaginar aqui a comida. O cão ter posse pela comida é muito comum. Eu sempre vou usar o comum. Às vezes eu posso errar e falar normal, mas nada é nunca normal. Mas comum. Os cães terem possessividade de algum nível por alimento. Por quê? Simplesmente porque é algo que relaciona a sobrevivência desse cão. Então se ele não proteger aquilo, se ele não mantiver aquilo próximo dele, as chances de sobrevivência dele vão caindo. E eu tô falando de sobrevivência porque é dessa forma que acontece mesmo. Principalmente quando a gente fala de comportamentos reativos do cão, de desconforto, de sinais de agressividade, a maioria das vezes estão relacionados a uma sobrevivência. Que pode parecer uma bobagem pra gente, mas que nos instintos mais antigos ali, mais internos, mais intrínsecos nossos, eles têm tudo a ver com sobrevivência. Se o cão não tem acesso ao alimento, ele vai, em algum momento, deixar de viver. Porque isso é algo que ele precisa para sobreviver. Então é comum os cães terem possessividade, não que seja normal e não pode ser considerado normal, o cão defender o alimento, proteger, não deixar que ninguém mexa, não deixar que ninguém pegue, ninguém chegue perto, principalmente quando ele está se alimentando, ou às vezes até não, o cão nem está se alimentando, mas ele não quer que aquele recurso suma ou alguém pegue para ele, porque se faltar para o cão, ele pode não sobreviver. Então, por alimento vai acontecer, de algum nível, esse comportamento é comum nessa sociedade que a gente tem hoje, que vamos mudar, óbvio, estamos mudando. Com brinquedos. Será que com brinquedos também o cão pode ter possessividade? Vamos imaginar no dia a dia do cão as atividades que ele tem. Ele tem alimentação, ok. Então ele não tem possessividade. Vamos definir que esse cão não tem possessividade por um alimento. Porque ele tem um alimento ali, ele entende como comer, está sempre disponível, sei lá. Existem diversos fatores que levam o cão a não ter possessividade pelo alimento. Agora, atividades físicas, atividades de interação social, que é aquele momento que você pode brincar com o seu cão, ou até mesmo depende do brinquedo, vou trazer para esse ponto. É aquele brinquedo que o cão rói, que dá aquele conforto para ele, que traz tranquilidade, que relaxa ele. Imagina que ele precisa, durante o dia dele, é muito estressante, por qualquer motivo que seja. É um dia a dia pesado, difícil, que ele teve que trabalhar muito, pensar demais. E aí naquele momento ele tem acesso a esse brinquedo, que é o brinquedo que relaxa ele. Só que aí você pega e tira esse brinquedo dele. Esse brinquedo não está sempre ali disponível.
ele não tem acesso, ele precisa e entende que aquele brinquedo é o que traz esse relaxamento, essa tranquilidade para ele, só que ele não tem acesso sempre. Quando esse brinquedo aparece, a chance desse cão entender aquele brinquedo como algo que vai garantir a sobrevivência dele, que vai garantir a saúde mental dele e até física muitas vezes, ele pode sim, em algum momento, desenvolver essa possessividade por esse brinquedo, porque é algo que está naquele critério do cão de que é muito importante para aquele momento dele. Pode ser até que em outros momentos ele nem ligue que as pessoas peguem, se é que o brinquedo fica exposto. Porém, por ser algo que traz um benefício muito grande para o cão, as chances dele desenvolver algum tipo de possessividade por isso, se não existir sempre, se não for bem apresentado esse brinquedo, se não houver sempre a existência, a participação, a interação com esse brinquedo, as chances do cão desenvolver uma possessividade com isso pode acontecer. Então, brinquedos também acontecem. Isso eu falei do brinquedo de relaxar, mas pode ser simplesmente um brinquedo de correr atrás, uma coisa de pegar, qualquer tipo de brinquedo. Ele pode sim levar para esse comportamento de possessividade do cão. E a terceira situação eu coloquei como pessoas. Imagina que o cão, ele é pessoas em geral, mas vamos definir uma pessoa aqui, uma pessoa da casa. Os cães, eles são seres que vivem em sociedade, que buscam viver em sociedade. Não são seres que vivem sozinhos, isolados. Eles trabalham em comunidade, eles se ajudam, eles distribuem carinho, afeto, eles apoiam uns os outros. Então, para o cão, é uma questão de qualidade de vida, que é da espécie dele, do instinto natural dele, ele estar convivendo em sociedade. Se existe dentro da casa ou do lugar onde ele vive a possibilidade dessas pessoas não estarem sempre com ele, e isso tem tudo a ver com o manejo do ambiente, das pessoas participarem, terem interações com o cão. Então imagina que isso não acontece com frequência. Só quando a pessoa chega à noite, que ela vem, faz alguma coisa com o cão, e aí pode ser qualquer coisa. Pode ser desde uma atividade realmente ali cognitiva, uma brincadeira, um truque, como o simples fato de pegar o cão, colocar no colo, ficar sentado assistindo televisão ali. É um momento de interação que o cão conhece e que o cão precisa e que o cão vai buscar. Se isso acontecesse pouco, raramente, em pouca frequência, o cão pode desenvolver possessividade para que, com a possível realidade disso, deixar de acontecer. Então, toda vez que isso vai acontecer, da pessoa se afastar do cão, ou de alguém chegar para poder chamar a atenção da pessoa, tirar o foco do cão da pessoa, o cão pode começar a apresentar algum tipo de possessividade por isso. Apresentar algum comportamento reativo ali, para poder mostrar que ele não quer que aquilo pare de acontecer, que aquilo acabe, porque aquilo é muito importante para ele naquele momento, porque ele precisa disso como espécie, por sobrevivência, estar em comunidade. Então todas essas questões, sim, podem ser desenvolvidas e outras mais também, tudo por uma questão de uma rotina desequilibrada que o cão tem, de uma falta de interações, de uma falta de de atendimento de necessidades dos cães. Eles vão sempre estar naquela pequena linha, né, a linha tênue entre sobreviver e não sobreviver. Isso tudo vai gerar uma possessividade nessas situações que existem no dia a dia do cão, na maioria das vezes de forma mais precária, né? Então acontece sim, isso acontece mesmo. Se quiserem dar a opinião de vocês aí também, é muito importante para nós. Eu tô olhando essa canequinha aqui, mas eu não lembro de onde ela veio. Eu já tenho ela há tanto tempo e eu não sei se eu comprei, eu não sei se eu ganhei. Enfim, né? Foi um comentário, eu olhei aqui, achei ela bonitinha de novo. E vamos que vamos. A terceira, a próxima pergunta é: ser possessivo faz bem para o cão? Isso aí a gente está falando até agora aqui de um monte de coisa que acontece. Será que faz bem para o cão? A resposta é sim. É lógico que isso faz bem para o cão. Imagina que é uma questão de sobrevivência. O cão disputar ou ali evitar que alguém se aproxime e tire o alimento dele ou divida o alimento com ele. Para ele faz bem, porque aquele recurso vai continuar ali. Ele vai conseguir ter acesso a isso. Então, olhando dessa ótica, o ato do cão ser possessivo traz benefícios para ele. Lembra que tudo aquilo que o cão repete, comportamentos que existem na vida do cão, e na maioria das vezes eles fazem com maior frequência, são coisas
que fazem bem para o cão, que trazem algum benefício, que resolvem algum problema, alguma dificuldade que o cão tem. Então, se o cão é possessivo, é porque aquilo faz bem para ele. Faz bem na ótica dele, nas necessidades que ele apresenta. Agora, vamos entender o lado. Lembra, estamos sempre aqui para poder olhar a ótica melhor. O que a gente oferece para garantir mais qualidade para o cão, qualidade de vida. Agora imagina, o ato dele precisar apresentar comportamentos reativos, agressivos, para poder manter um recurso, manter ali alguma coisa que ele precisa e quer naquele momento, isso é estressante para o cão. A gente não estamos nem mais falando de, olha que legal, ele vai conseguir manter o recurso, mas a que custo ele está mantendo esse recurso, está conseguindo ter esse recurso. Então é muito estressante para o cão estar sempre dentro dessa situação. Vamos imaginar o do alimento. Toda vez que esse cão vai se alimentar, existe um estresse, existe uma ansiedade, existe um medo, existe uma insegurança. Não pode ninguém passar perto. Esse cão, na maioria das vezes, vai até se alimentar muito rápido, porque ele não quer perder aquilo, ele não quer que aquele momento seja roubado por alguém, ou que alguém interfira naquele momento, naquele recurso que ele tem disponível ali. Então é muito ruim para a saúde mental do cão, e vai ser muito pior para a expectativa de vida desse cão. Imagina você estar sempre sob estresse, sempre, seu coração acelerado. Agora eu já estou pintando um cenário bem interessante aqui. Isso vai fazer muito ruim, vai fazer muito mal para a saúde do cão. Vai diminuir a expectativa de vida do cão. Ele está sempre nessa tensão. Então, apesar de a possessividade fazer bem para o cão, porque ele mantém o recurso e colhe algum benefício com isso, faz muito mal para a vida do cão. Como geral, né, globalmente falando, faz muito mal. O cão não tem equilíbrio emocional, o cão está sempre estressado, o cão está sempre ansioso, sempre inseguro, desconfiado, quando ele está naquela situação onde a possessividade já se apresenta, onde ele precisa apresentar comportamentos para garantir a posse do recurso. Então não faz bem de jeito nenhum. É muito melhor a gente pensar dessa forma. A nossa obrigação é garantir que nosso cão não precise apresentar possessividade por nada. Por nada. Porque se deixar na mão dele, ele vai apresentar. Porque é um recurso que ele precisa defender. Por qualquer motivo que seja, porque ele não tem, ou porque ele precisa. É importante a gente pensar dessa forma. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver, a Soninha colocou algumas coisas, eu perdi. Eu não sei aqui não. Vem cãozinho, obrigado. Acho que é isso. Uma galera entrou, ó, pessoal, ó, que legal, todo mundo reunido aí. Eu acho que eu perdi alguma mensagem da Soninha que ela pôs. O benefício é para ele, mas para o algodão não. Sempre tem algum benefício envolvido. Na maioria das vezes é para o cão que apresenta a posse. Ele sempre vai ter um benefício porque ele vai manter. Pelo menos na ótica dele ele mantém esse recurso ali. A pergunta de hoje, agora vamos para a pergunta. Qual possessividade você acha mais difícil de lidar? Aí vamos ver a opinião de vocês. Depois eu também vou dar a minha opinião aqui, ó. Puxei essa daqui, ó. Com pessoas da casa. Realmente, se a gente for olhar a questão da convivência e da interação com as pessoas, o cão ter possessividade com pessoas específicas da casa é difícil de lidar. Porque a qualquer momento, se ele estiver próximo dessa pessoa, vamos imaginar essa situação, né? O cão aqui no colo. Você está segurando o cão aqui no colo. Essa é a pessoa que ele quer que fica com ele, que ele gosta, que ele está acostumado, que é a que ele tem mais interação, ou é a que ele unicamente tem interação, as outras nem tem. E aí, toda vez que alguém se aproxima dessa pessoa para chamar a atenção, não importa o que a pessoa vai fazer, só o fato dela se aproximar, ela já oferece risco para aquele recurso que o cão tem naquele momento, para aquela situação que o cão está vivendo naquele momento. E aí, o tempo todo a família estará em risco. Não vou nem falar do cão, mas a família estará em risco. Imagina que você não pode se aproximar de uma pessoa da casa, você não pode sentar próximo quando o cão também está ali próximo, porque ele já começa a apresentar esses comportamentos de possessividade para manter aquela situação. Porque para ele é benéfico de alguma forma, e ele não conhece outra forma ou não tem acesso a outras formas de interação. Então eu também acho que com pessoas da casa é uma possessividade difícil de lidar, porque ela está a todo momento. Toda hora ali tem a pessoa, toda hora tem o cão, toda hora outras pessoas estão aparecendo. Às vezes você recebe visita em casa. Então é uma situação complicada de lidar. Sim, eu também colocaria pessoas da casa. Eu acho que eu não coloquei, porque eu já tinha colocado pessoas lá em cima, mas pessoas é uma coisa que vai
fazer o cão ficar desse jeito. Outra coisa aqui, ó, eu vou colocar a minha opinião agora aqui, colocar a minha situação. Caminha. Eu até coloquei aqui, ó, uma coisa que é difícil de lidar com o cão é ele ter possessividade pela caminha dele. Então imagina que toda hora que você vai arrumar a caminha de lugar do cão, porque na maioria das vezes essas caminhas, elas precisam estar disponíveis durante o dia para o cão. O ideal é que à noite ele durma dentro de uma caixinha, dentro de uma casinha, num lugar mais seguro para ele, ali mais fechadinho, onde nada vai entrar e atrapalhar esse soninho dele. E durante o dia é legal que ele tenha um espacinho ali, essa caminha para poder ficar. Agora imagina, se o cão tem uma possessividade por essa caminha, você não consegue fazer nada. Você não consegue se aproximar nem passar perto dessa caminha. Porque provavelmente esse cão estará lá nessa caminha, porque se é algo que ele tem essa possessividade, ele vai querer esse recurso. E aí você vai passar perto, você oferece risco para essa caminha. Se você tem o costume de tirar essa caminha para limpar, ou de levar ela para outros lugares, para que o cão mesmo tenha acesso, toda vez que você for pegar essa caminha ou limpar ela, esse cão vai apresentar algum tipo de reatividade com relação a isso. Que foi a mesma coisa que eu falei lá logo no começo com relação ao potinho de comida, né? Isso também pode acontecer. Vai pegar o potinho de comida ou o potinho de água e o cão já fica ali, ó, ansioso, apresentando todos aqueles comportamentos reativos, até uma agressividade, depende do nível que já está esse comportamento. Então é difícil de lidar porque é uma coisa do dia a dia. É uma coisa que na maioria das vezes você nem vai perceber. Você vai precisar tirar a caminha dali para poder ajudar o próprio cão. Tira de um ambiente onde você está, por exemplo, um quarto. Você está no computador, traz a caminha do cão para ele ficar ali com você se ele precisar, se ele quiser. Aí vocês vão para a sala, você precisa pegar essa caminha para levar para outro lugar. Se esse cão não deixa ou não quer que as pessoas mexam nessa caminha, é difícil de lidar, né? Tá o dia inteiro ali. Então é importante a gente entender que as possessividades que são difíceis de lidar são aquelas que acontecem com maior frequência dentro de casa. As pessoas dentro de casa, como colocaram aqui, e as caminhas. As coisas que o cão tem acesso ali, se ele tem possessividade por isso, vai ser difícil de lidar. Porque vai acontecer diversas vezes no dia, muitas vezes no dia. É a mesma coisa, né? Muitas vezes, diversas vezes no dia. Mas sim, eu também acredito que com as pessoas da casa, com acessórios que o cão usa, às vezes uma coleira, o cão tem uma possessividade por uma coleira, enfim, vamos seguir aqui. Eu vou falar da coleira daqui a pouco. Boa, vou levantar aqui uma questão que é para a gente poder falar um pouco também de uns aspectos que têm a ver com a possessividade, que podem gerar possessividade no cão sem a gente perceber. Uma das coisas é fazer o cão de bobo. É muito comum, eu sempre falo comum porque não pode ser considerado normal. A pessoa pegar o brinquedo, vou falar de brinquedo em vez de falar de comida, a pessoa pegar esse brinquedo e fingir que jogou. Aí ela finge que joga, aí o cão precisa daquilo, conhece aquilo, gosta daquilo, é por isso que ele vai atrás. Aí ele vai, não encontra o brinquedo. Aí quando ele olha, tá com você de novo ali. Ou seja, ele não teve acesso ao recurso. Você evitou, ou de alguma forma você sumiu com isso da vida dele, uma coisa que ele precisava. E é muito comum, às vezes, a pessoa ficar jogando de uma pessoa para outra. Pega uma bolinha, joga, aí o cão corre para tentar correr atrás da bolinha, aí a pessoa pegou, aí joga de volta, aí ele tenta chegar mais rápido para poder ter acesso a esse recurso. Olha como a gente, numa brincadeira que aparentemente é inocente, para gente que não conhece, para gente que não tem informação, acaba gerando uma possessividade no cão. Porque o cão começa a perceber que ele não tem acesso àquele recurso, que ele precisa e quer aquele recurso, só que você não deixa ele pegar. Você, que é a pessoa da casa, não deixa. Então, quando ele tiver acesso àquele recurso, a chance de quando você quiser pegar isso, ele rosnar, ele tiver uma reatividade sobre isso, ele latir, ele morder, ou ele fugir de você, é muito grande. Então, olha como uma coisa que parece simples, e até boba, né, porque faz de bobinho, pode ser muito prejudicial para a saúde mental do cão e para a interação que ele tem com as pessoas. Porque aí ele pode começar a desenvolver isso para outras coisas também, para coisas que não tem nada a ver, por exemplo, um petisco. Qualquer petisco que você tem, ele vem e quer tomar da sua mão, coisas que você está comendo, o cão vem e quer abocanhar antes de você, porque ele sabe que se fica com você, a chance dele ter é pequena, porque você não deixa ele pegar, você fica jogando para lá e para cá. Enfim, queria falar sobre isso e também queria falar, aproveitando essa situação, que a gente acaba, muitas pessoas acabam fazendo, de tirar coisas do cão à força. Pode ser com brinquedo, vou aproveitar até o próprio brinquedo. Você joga a bolinha, aí você quer que o seu cão te devolva a bolinha
Porque afinal de contas a brincadeira é essa. Para você a brincadeira é essa. Aí você joga, o seu cão pegou o recurso, aí ele voltou até você. Aí você pensa, poxa, se ele voltou para mim é porque ele quer me dar. Não, é porque ao seu lado ele se sente seguro. Então ele pegou o recurso que ele queria e voltou para você. Aí você faz o quê? Enfia a mão nessa bolinha na boca dele e fica puxando. Tem gente até que abre a boca do cão para poder ele parar de morder e arrancar esse recurso do cão. Olha o que a gente acaba desenvolvendo no cão. Além de ele começar a fugir de você, não querer chegar perto quando ele tem qualquer recurso, ou quando ele precisa até ficar próximo de você, são grandes. Por uma coisa simples. Porque você não explicou a brincadeira corretamente para o seu cão e ele foi obrigado a fugir de você para ter acesso àquele recurso. Porque você sabia que você queria que ele te devolvesse e você jogasse de novo para ele poder brincar. Para ele correr atrás. E não para que ele corresse e alguém pegasse e ele não deixasse ele pegar, que você fingisse que ia jogar. E aí quando ele vem, você toma a força. Na cabeça do cão, ele perdeu o recurso. Você tirou, você disputou esse recurso com ele. A única coisa que ele vai fazer é cada vez mais evitar que essa disputa aconteça. E se possível, ele vai começar a rosnar, a querer te mostrar outros sinais quando você segura essa bolinha, porque ele não quer que você tire dele. Porque você está tirando a força. Então olha como as brincadeiras que a gente faz, eu faço brincadeiras assim mesmo, porque isso é de longe, não é uma brincadeira. Lembra que a brincadeira é aquela onde o cão consegue atingir o objetivo, onde ele colhe benefícios com isso. Se quando você joga a bolinha você não deixa ele pegar, que benefício ele está colhendo? Se quando ele chega com a bolinha que ele pegou o benefício, você arranca isso dele, você tira isso dele. Então a gente acaba desenvolvendo possessividade no cão quando a gente faz esse tipo de interação não saudável com o nosso cão. Não sei se vocês conhecem isso, se vocês concordam, pode pôr aí. Enfim, acho que a Soninha colocou aqui agora que a mãe dela, que eles têm um problema lá de possessividade com a pessoa que é a mãe dela. Quando um tá com ela, com a mãe, o outro não pode chegar perto, deve ser isso mais ou menos que acontece. Que é aquilo que a gente falou, né? Isso acaba acontecendo quando não existe uma apresentação adequada. Eu vou falar sobre isso também. Não existe uma apresentação adequada, quando não existe o compartilhamento de recursos. Então é muito importante a gente fazer isso com os cães, inserir isso na rotina, principalmente quando é mais de um cão que a gente tem em casa. Quando é um só, as pessoas acabam deixando pra lá porque não tem problema. Mas quando é mais de um, eles começam a ter disputa entre eles. E aí a situação pode ficar pior. E é nessa hora que a gente fica, opa, tem alguma coisa acontecendo. Mas já estava acontecendo antes. Impressionante como o Beto fala exatamente o que acontece. Obrigado, Sonia! É isso aí, né? São coisas que acontecem mesmo. A gente conhece a sociedade que a gente vive. Estamos aqui para poder melhorar cada vez mais, principalmente o relacionamento que a gente tem com os cães. Olha eu pegando a caneca errado aqui, ó. Para que tem uma alça? Para eu pegar errado. Vamos seguindo. Outra pergunta aqui, ó. Quem é responsável pela possessividade do cão? Quem é que vai fazer essa possessividade aparecer? Aí eu coloquei outros cães ou as pessoas que são responsáveis por isso. Lembra que tudo... Eu sou realmente bem rígido. Lembra que tudo que o cão faz, o próprio cão tem uma parcela de responsabilidade. Porque afinal de contas foi ele que começou a ter esse comportamento, que precisou apresentar esse comportamento. Então existe sempre uma parcela de culpa do camarada ali, ó, daquele cãozinho que tá ali. Sempre tem, eu sempre gosto de falar que tem. Porque as pessoas também gostam de ouvir. Se eu falo que a culpa não é do cão, as pessoas falam, não, a culpa é do cão. Ele tem mesmo. Porque se ele continua fazendo aquilo, é porque aquilo de alguma forma faz bem para ele. Traz benefícios para ele. Mesmo que não traga benefício para você, mas para ele dá. Então ele tem uma responsabilidade quando ele faz o comportamento. Só que, da onde vai vir isso? Quem é que realmente vai trazer esse comportamento à tona? Os outros cães. Imagina que você tem outro cão, seja na rua ou até o de casa mesmo. Aproveitar essa situação que a Soninha falou. O próprio cão que vive na casa com o outro. Se ele não respeita o espaço desse outro cão, se ele não respeita o limite, se ele não respeita os momentos desse cão, a chance do outro cão começar a apresentar uma possessividade por diversas coisas, seja por espaço, né, o lugar onde ele está, brinquedos. Imagina que você não apresentou uma brincadeira para que os cães brincassem juntos. Alguma coisa que eles podem brincar, que é saudável, que tem recompensa, que o objetivo é cumprido, que há benefício para todos. Se isso não acontece, a chance de um cão invadir o espaço do outro
e tomar coisas do outro é muito grande. Imagina o momento da alimentação, ou um petisco. Você vai dar um petisco para um cão, e aí o outro vem e enfia a cabeça na frente ali para pegar. Isso começa a gerar nesse outro cão uma possessividade. Toda vez que ele vê esse petisco que ele tem acesso, ele não quer que o outro chegue perto. Ele quer afastar para manter aquele recurso para ele, para que ele tenha acesso. E isso vai cada vez ficando mais presente e o cão vai antecipando. A partir do momento que aparece o petisco, a chance do cão começar a rosnar para o outro cão antes mesmo do outro cão se aproximar é grande. Então os outros cães podem ser responsáveis por isso, pelo simples fato de não respeitarem o espaço dos outros cães. Isso acontece muito comumente. Não é normal, não deve ser normal, mas é comum os cães ficarem fazendo isso. E aí, por ser só nesse momento, as pessoas deixam, falam, é só na hora da comida, mas aí nessa hora a gente segura um, segura o outro, tá tudo certo. Olha como a gente acaba incentivando isso. Enfim. E a outra situação, as pessoas. Se as pessoas são responsáveis por isso. Bastante. São bastante responsáveis por isso. Porque se a gente traz o cão para morar com a gente, eu falei isso no começo da live, né? A gente fica com a responsabilidade de atender diversas necessidades da espécie desse cão e daquele indivíduo que está ali. A partir do momento que você não faz isso, ou que você tira o acesso do cão a algumas coisas, a gente começa a desenvolver nesse cão a necessidade de defender aquilo, de evitar que você tire aquilo dele, para que ele mantenha o recurso. Vou repetir aqui novamente, o cão apresenta esse comportamento possessivo porque traz benefício para ele, porque ele consegue manter aquilo que ele precisa naquele momento, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não tem sempre, sei lá, depende de cada cão aí. Mas as pessoas, pelo fato de não permitirem isso ou não oferecerem as coisas que os cães precisam de uma forma rotineira, de uma forma presente, ou seja, está sempre ali fazendo essas coisas com os cães, a chance das pessoas serem responsáveis por isso é muito grande. Elas vão fazer com que o cão apresente uma possessividade por algo, porque ela está deixando de oferecer, ou ela está tirando quando o cão precisa, que é o que a gente falou dos brinquedos aqui, do alimento mesmo, e um monte mais de outras coisas aí. Então sim, tanto outros cães quanto as próprias pessoas, elas têm uma responsabilidade no desenvolvimento e no aparecimento de uma possessividade de um cão. Porque a gente acaba invadindo esse espaço, retirando recursos, impedindo que o cão tenha acesso. E aí eu estou falando até de coisas que a gente não quer que o cão faça. Por exemplo, o cão pega um chinelo. Você não quer que o cão pegue um chinelo. Então o que você vai fazer? Você vai tirar. Você vai tomar isso do cão. Você vai correr atrás dele. Você vai dar uma bronca, sei lá o que você vai fazer. Mas se ele precisava daquilo naquele momento, por qualquer motivo, e você foi lá, ó, e evitou, e tirou, e não deu acesso a ele a isso. Olha como o cão, quando tiver isso, ele vai lutar por isso. Enfim, vamos seguindo aqui, ó. Podem dar a opinião de vocês também. Lembra de responder a pergunta aqui de hoje, que é qual possessividade você acha mais difícil de lidar? O que faria o cão desenvolver posse? Eu acho que aqui a gente já falou bastante sobre isso, acho que já vai ficar mais fácil da gente entender. Aí eu coloquei 3 situações. Escassez de recurso, broncas ou má socialização. Vou falar de cada uma delas aqui, o que poderia desenvolver posse num cão. Vamos falar logo da escassez de recurso, que esse acho que é o mais claro da gente entender, que a partir do momento que o cão não tem acesso ou tem pouco acesso a alguma coisa, e ele gosta disso, é óbvio, né, pessoal? Não vou falar uma coisa que o cão não gosta de fazer, é lógico que ele nem vai querer que isso exista na vida dele. Mas uma coisa que ele gosta, um alimento ali, e aí você alimenta pouco ou você alimenta mal esse cão, toda vez que esse alimento aparecer, esse cão vai querer muito isso. Esse cão não vai querer que ninguém tire isso dele, que ninguém divida, que ninguém pegue um pedaço. Ele não vai querer compartilhar com ninguém, ele vai querer defender aquilo. Então a escassez de recurso, até carinho. Imagina você dando carinho ali pro cão, não dá com frequência, ou só dá em algum horário específico do dia, que é o horário que você tem para dar. A chance desse cão querer esse carinho e lutar para que isso não pare de acontecer, é nessa hora que começa a aparecer aquela possessividade, são muito grandes. Então sempre que houver escassez de alguma coisa, o cão pode desenvolver possessividade por aquela situação, aquele objeto, aquele recurso. Sempre que existir escassez, há uma possibilidade, uma chance
e provavelmente vai aparecer uma possessividade para que o cão consiga manter aquilo para ele. Principalmente se for uma coisa que ele precisa mesmo, uma questão de sobrevivência, como a interação com as pessoas da casa, estar presente ali, ó. Se for uma coisa que é escassa, a chance de quando ele tiver aquilo, ele ficar lutando para que aquilo não pare, é muito grande. É nessa hora que o cão fica pedindo carinho, a pessoa faz carinho, tira a mão, o cão vai lá, pede carinho, olha ele lutando por isso. Olha a possessividade aparecendo discretamente aqui, ó, num nível muito mais raso. Tudo que o cão tiver escassez, ele vai sim, em algum momento, desenvolver algum tipo de posse, algum nível de posse por isso. Broncas. Será que broncas vão desenvolver posse no cão? Vamos voltar na situação do chinelo. Pode ser qualquer coisa, mas vou colocar o chinelo aqui. O cão pega o chinelo. Aí ele pega o chinelo, aí você vai, toma esse chinelo dele e dá bronca nele. Qualquer bronca que for, pode ser até uma bronca simplesmente verbal, ou você pode até bater no seu cão, sei lá o que as pessoas acham que deve fazer com o cão, mas você faz isso com o cão, e aí ele perde esse recurso, porque você tomou dele. Aí você vai, mesmo que você não tome dele, você dá uma bronca, ele assusta, larga e sai correndo. Você criou uma situação onde o recurso que o cão tinha, ele não tem mais. Por causa de uma bronca, de uma forma que você interagiu, interviu naquela situação. Lembra, uma coisa que você não queria que o cão fizesse, mas que para ele precisava fazer naquele momento. Isso vai gerar uma possessividade. A chance desse cão, e provavelmente se você vai imaginar isso também, assim que ele pegar esse chinelo e ele te ver, ele vai fugir. Olha a posse dele já aparecendo aqui. Porque você deu bronca, porque ele sabe que na presença daquele objeto e você, ele vai tomar alguma bronca, vai acontecer alguma coisa de ruim com ele. Então ele vai fazer de tudo para manter aquilo longe de você. Ele e o objeto, óbvio, né? Ele vai sair correndo. Então as broncas vão também desenvolver posse no cão, porque ele vai cada vez mais antecipar isso. Ele não vai querer que isso aconteça. Quando ele vê você, ele vai embora. Vai pegar o negócio e vai fugir, para que você não tome isso dele, para que ele não perca esse recurso, e para que ele não tome uma bronca também, para que uma coisa ruim não aconteça. Então ele vai fugir com esse recurso sim. Então as broncas vão desenvolver posse no cão. As pessoas podem pensar até o contrário. Não, vou dar bronca no meu cão, ele vai parar de fazer isso. Sonho meu, sonho meu. Nossa, cantei, mano. Olha que besteira. E a próxima coisa, a má socialização. O cão não ser bem socializado, seja com outros cães, com outros objetos, vai fazer com que ele desenvolva posse? Sim. Ou se vai fazer? Aliás, talvez seja um dos grandes fatores, além da falta de recurso, a escassez de recurso, é o cão ser mal socializado. Seja por entender a presença de outros cães, que são aqueles cães que você entende o limite, que o cão sabe respeitar o limite do cão, que o outro cão sabe respeitar o limite do seu cão também, que já vai evitar que um tome uma coisa do outro, retire esse recurso do outro. Os objetos, os próprios objetos, se você não apresentar esses objetos corretamente para o seu cão, no caso, o famoso chinelo, se toda vez que tiver um chinelo ali, o seu cão souber se relacionar com esse chinelo pegando, é porque ele foi mal socializado com esse objeto. Ele só entende a presença desse objeto na vida dele com ele pegando. Ele entendeu que é dessa forma que aquele objeto funciona. E isso funciona para outros objetos também, pé de mesa que ele vai pegar, meias, roupas, brinquedos, almofadas, controle remoto, celular, todos os objetos que você imaginar, é porque foi mal apresentado para o cão. E principalmente porque o cão talvez não tenha outras interações mais saudáveis, que façam mais sentido para ele. Então aquele objeto que foi mal apresentado para o cão, ele vai desenvolver uma posse. Porque ele vai pegar esse objeto e vai querer ficar com ele. E vai estar ali, ó, atrás desse objeto, porque você vai atrás dele, você participa da situação. Olha um monte de coisa que acontece porque a gente fez uma má socialização. E aí também com outros cães ou outras pessoas também, que são aquelas que ficam ali, ó, pegando as coisas do cão, entrando na frente, impedindo que ele tenha acesso, querendo fazer antes dele. Então tudo isso é uma má socialização do cão de uma forma geral da sociedade e vai em algum momento desenvolver uma posse por alguma coisa. Imagina até a coleira, falei que ia falar da coleira aqui. Imagina que os passeios do seu cão são as únicas atividades que ele tem interativas, de socialização, de atividade física também, de aprimoramento sensorial, onde ele vai trabalhar o faro dele, o olfato, a visão, a audição, com coisas diferentes e que fazem bem para ele. Toda vez que você pegar essa coleira, a chance desse cão grudar nessa coleira, pular, querer morder essa coleira,
para ter ela para ele, porque aquele objeto que traz esses benefícios, essas experiências para ele, é muito grande. E qual foi o problema aqui? Socialização. Você não apresentou o objeto corretamente, você deixou de oferecer outras atividades, então ele não sabe como se relacionar com aquela coleira. A única coisa que ele sabe é que ele precisa ficar com aquilo. E ele sabe que em algum momento você tira aquilo dele. Chegou em casa, você tirou, aí ele não tem mais atividade, ele não tem mais interação, ele não aprende nada de novo. Aí toda vez que esse objeto aparece, essa famosa coleira, ele quer ela, ele quer morder, ele quer segurar. E as pessoas ficam pensando, ele não gosta da coleira, porque eu ponho e ele fica mordendo. Ele não quer tirar essa coleira. Pode acontecer isso. Então é importante a gente entender que a má socialização também gera possessividade. Acabei deixando passar algumas mensagens aqui? Não. É uns coraçãozinho. Coraçãozinho pra vocês. Dizem que isso aqui é um coraçãozinho, né? Não sei, eu vejo um coração aqui, mas acho estranho. Bom, vamos seguir. Hoje eu tô viajando, ó, o tempo tá passando. E aí a última questão que eu só chutei aqui, embora a gente já deve entender agora, que é, possessividade tem solução? Sim. Pronto, acabou. É óbvio. Todo comportamento do cão, toda atitude que o cão toma em alguma situação, ela tem solução. A gente precisa entender, não considerar como normal ou comum daquele cão, principalmente se isso é algo que faz mal para esse cão. Qualquer nível de mal, seja mal físico, seja mal mental, psicossocial, sei lá, social, né? A gente não pode achar normal e comum e precisa apresentar uma nova realidade para o cão, de acordo com aquele indivíduo, de acordo com as coisas que ele realmente está disposto a fazer, que gosta, que consegue fazer. Então, se isso tudo não acontecer, a chance de você não conseguir solucionar é grande. Ou de você simplesmente transferir. Então, tem um cão que tem possessividade por um brinquedo X. Aí você fala, não vou mais dar esse brinquedo para esse cão porque ele fica correndo atrás desse brinquedo, ele fica dominando, ele fica rosnando, a gente não consegue tirar esse brinquedo dele, ele fica fugindo. Aí a pessoa pega e não dá mais esse brinquedo para o cão. Olha como a gente piorou a situação do cão. Se ele tinha possessividade por aquilo, é porque era um recurso que ele precisava, um recurso escasso, uma coisa que sumia, que você tirava dele, e aí você tirou de vez. Você sumiu com aquele objeto. Então você não solucionou, porque em algum momento essa necessidade que esse brinquedo supria do cão vai ser transferida para uma outra coisa. O cão vai precisar ainda atender essa necessidade dele, essa vontade que ele tem, específica dele, e aí ele vai para outro ponto, fazer uma outra coisa, que às vezes não incomode tanto você, mas o cão precisa. O cão estará fazendo. A possessividade não foi embora. Então a forma de você solucionar uma possessividade é você oferecer mais recursos para o cão. É oferecer mais atividades para o cão. Então possessividade, da mesma forma que todos os outros comportamentos do cão, tem solução e precisa ser solucionada. Não para que seja bom para você, para que seja bom para o seu cão. Não adianta você evitar que o cão tenha possessividade por aquilo, simplesmente tirando isso da vida do seu cão. Não, você vai oferecer mais coisas que atendam também essa necessidade do cão. Se ele precisa roer um pé de móvel, é porque ele está precisando roer coisas, ele está precisando relaxar, desestressar, ou ele está com o dente coçando, enfim, não importa qual seja. Você oferece outros brinquedos com maior frequência, com maiores benefícios, sem tirar desse cão. Aí você começa a solucionar esse problema. Porque ele vai ter outras opções, mais de uma inclusive. Porque você tira uma, daqui a pouco você apresenta outra. Aí você dá duas, você fica trocando, você brinca com ele. Então você, a partir desse momento, você tirou a possessividade do cão por aquele tipo de objeto, por aquele tipo de necessidade, porque você estava ali, ó, oferecendo e suprindo essa necessidade do cão com maior frequência, sem escassez, a todo momento, porque você conhecia o seu cão. Você viu o que ele precisava e atendeu essa necessidade. Então a possessividade tem solução sim e deve ser solucionada. A gente tem que pensar no bem-estar e na qualidade de vida dos nossos cães. Sonia colocou água na caneca. Oxi, essa caneca aqui é para água? Ou é para café? Quanto café? Cabe 1 litro de café aqui. Ei, Soninha, obrigado pela presença. Muito bom ter você aqui. Vamos para a pergunta de hoje. Qual possessividade você acha mais difícil de lidar? E aí eu vou colocar aqui, ó, das pessoas. Aqui. Boa. Elizabeth, essa deu para ler o nome. Outra não acho que não deu para ler, não. Local que ele gosta de ficar. Boa.
Muito legal, vou falar sobre isso. Eu vou até aproveitar, vou juntar uma coisa na outra que eu ia falar na sequência, por incrível que pareça, que é o local que o cão gosta de ficar. Imagina que ele tem um lugar ali que ele se sente seguro, que é onde as coisas boas acontecem com ele. Então vou imaginar um sofá. Ele tá ali no sofá, que é o lugar onde quando você chega, você senta, você deixa ele subir, aí você dá um negócio pra ele roer, aí você faz carinho, aí você aconchega com ele ali. É o momento que, olha, quanta coisa ele tá ganhando. Quanta interação ele tem, uma interação com você, uma interação com o brinquedo, tá podendo descansar e relaxar, de repente a única vez no dia que o seu cão consegue de fato relaxar, porque na sua ausência ou fora da sua presença, ele não consegue ficar seguro, ele não se sente seguro, porque ele foi mal socializado com a residência, com o lugar onde ele mora. Olha, tudo isso é um combo, né, do que a gente faz. Então quando o cão tem um lugar que ele gosta de ficar, é uma situação difícil de lidar, porque se você precisar tirar ele dali, por qualquer que seja o motivo, ou você quer sentar também nesse sofá, se é um lugar que o cão gosta de ficar e você não tem acesso, ou você nem vai lá, tudo bem. A gente falou da caminha, né? Que por mais que seja um lugar que o cão gosta de ficar, às vezes você precisa ficar mudando ela de lugar na casa. Então é uma coisa difícil, que todo momento que você vai mexer com isso, o cão apresenta algum comportamento reativo e possessivo com relação a isso. Agora, se o cão tá ali sentadinho, deitadinho, e aí você precisa sentar a outra pessoa, você quer receber visita, ou você mesmo com alguém da sua família, quer sentar ali e o cão não quer que ninguém se aproxime daquele local para que ele não perca aquele local, que é o único local que ele tem ali, pelo menos de maior relevância para ele, e você vai tirar. De algum momento você vai tirar, sai daí, pega no colo e tira ele dali. Já existe um histórico do cão perder esse local. E aí fica difícil de lidar. Porque a qualquer momento, por mais que... Lembra que a gente fala sempre que o cão começa a antecipar? Então só o fato de você se aproximar do sofá já pode desencadear um comportamento agressivo e reativo ali do cão para manter aquele local, porque o histórico já foi grande. Então acaba sendo difícil de lidar. Dentro de casa, qualquer posse que o cão tiver, vai ser uma coisa que vai dar trabalho lidar. Aí eu falei que eu ia juntar num outro assunto aqui, que é muito comum, lá vou eu falar do novo do comum, porque não é normal, não deve ser normal, os cães que quando eles são acordados, em qualquer lugar que ele esteja, eles apresentam uma reatividade. Eles apresentam um comportamento possessivo ali pelo local que ele está, pela situação que ele está, ou seja, descansando. Ele está ali descansando, aí de repente ele é acordado, e aí ele parou de descansar, ele vai perder o lugar onde ele está, o lugar que ele gosta, que ele faz isso, por isso ele fica ali, ele gosta de fazer isso, conhece aquele lugar como um lugar seguro, e aí ele apresenta algum comportamento reativo. Então toda vez que ele é acordado, por qualquer que seja o motivo, seja um barulho que vem, seja uma pessoa que tira ele do lugar, seja alguém que senta e balança o lugar que ele está, seja alguém que chuta sem querer ele, sei lá, um monte de coisa. Esse cão vai começar a acordar sempre apresentando um comportamento reativo. Sempre apresentando um comportamento de posse por aquele lugar, por aquela situação. Então é importante que a gente entenda que quando os cães estão apresentando esse tipo de comportamento também, é porque a gente sempre tirou o cão de um lugar. A gente nunca ofereceu o lugar certo para ele dormir. A gente nunca permitiu que ele tivesse aquela casinha, aquela caixinha, o lugar onde ninguém mexe com ele, onde ninguém tira nada dele ali. Então é importante que o cão tenha esse espaço. E mais importante ainda, se o cão já tem esse comportamento, é que você faça ele acordar recebendo coisas boas. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando elas apresentam esse tipo de situação para mim, é você colocar alguma coisa que o cão goste. De preferência uma coisa que ele goste de comer, sei lá. Você coloca ali, ó, no nariz dele, ali próximo. Deixa ele acordar sentindo esse cheiro. E aí quando ele acordar, você dá para ele. E aí ele começa a perder esse comportamento de possessividade, de reatividade quando ele acorda. Porque toda vez que ele acorda, é muito legal, é muito bom. E não foi você que acordou ele, foi ele que despertou. Olha que legal a gente mudar essa consciência do cão, esse comportamento, que é uma coisa mais instintiva, né? Porque ele estava dormindo, aí ele acordou ali, já tomou um tapa na cara, já foi tirado do lugar. Então é legal a gente modificar essa situação, sempre acordando, permitindo que o cão acorde sozinho, porém já receba uma coisa boa, que não é normalmente o que acontece. A gente deixa para tirar o cão quando a gente está precisando usar o lugar, quando a gente precisa passar. E aí nesse momento ele não vai ganhar nada. Muito pelo contrário, ele vai perder o descanso e vai perder o lugar ainda. E aí ele vai ficando cada vez mais reativo. Boa! Vamos que vamos! Ah, pra finalizar aqui, acho que eu vou finalizar, vamos finalizar. Eu vou colocar algumas situações aqui, mas fazer meio que um roteirinho para que a gente consiga evitar
que o cão desenvolva posse, que o cão apresente posse por qualquer coisa que seja. A primeira e mais importante de todas é a gente atender às necessidades específicas desse cão. Ou seja, e quando eu falo isso, na maioria das vezes é diariamente. É a gente ter uma alimentação adequada para esse cão, com horários, com a quantidade certa, para que ele não precise ficar lutando por esse recurso. É você fazer atividade física, com frequência, de acordo com o seu cão, para que ele goste, queira aquilo e para que ele tenha aquilo, não seja algo escasso na vida dele. Descanso. Seu cão ter descanso durante a noite. Olha que importante. Aí quando está durante o dia, talvez ele nem durma, o que é mais interessante até. E aí você nunca vai ter um problema de possessividade por essa situação, porque ele vai ter acesso, vai conseguir descansar, vai estar sempre ali, ó, sem estresse nenhum. Ensinar coisas para o cão, ou seja, uma interação saudável ali, ensinando truques, dando recompensas, com frequência, porque aí o seu cão vai entender que aquilo acontece sempre. Ele não precisa lutar por aquilo, nem defender, porque parou agora, você já ensinou isso para ele, lembra? Ó, como é importante isso, ter as pausas, para o cão entender que a pausa é saudável também. E aí você oferece isso diariamente para o seu cão, socialização, ter acesso a coisas diferentes, a pessoas diferentes, ou até as mesmas pessoas, não tem problema, ou cães diferentes, de uma forma saudável, para que esse cão saiba que essa situação sempre existe no dia a dia dele, que ele não precisa se preocupar com isso, são coisas que você está sempre oferecendo ali para ele. E aí quando a gente fala de comida, é importante a gente fazer esse famoso manejo alimentar, que é ter os horários certinhos, o cão ter apetite para se alimentar, saber que aquele alimento está ali naquele momento, saber que naquele momento você vai oferecer alimento de formas diferentes. Ou seja, você é a pessoa responsável também por oferecer o alimento, dar como recompensa esse alimento para o seu cão, e aí da forma que você quiser. Não importa, não faz diferença. Você pode dar no potinho, você pode dar na mão, não importa. O importante é você criar esse manejo alimentar com o seu cão para que ele tenha horários, para que se alimente, para que ele saiba que o alimento vai vir, para que ele precise pensar para conseguir esse alimento com os famosos brinquedos de enriquecimento ambiental ou objetos de enriquecimento ambiental também, para que ele faça isso diariamente, para que ele entenda a forma como ele tem acesso a essas coisas, para que ele não precise ficar lutando para que aquilo não suma, não, para que ele lute, para que ele tenha acesso àquilo, para que ele pense, para que ele consiga aquilo. Então é trabalhar todas essas necessidades específicas do cão, oferecer isso de forma diária, de preferência para o seu cão, com qualidade. Não adianta simplesmente colocar o cão lá para fazer as coisas só porque precisa fazer, precisa ter, precisa ser bom. Se for ruim, o cão vai começar a lutar para que isso não aconteça, para evitar que isso aconteça. Então essa é uma das melhores formas da gente evitar que uma possessividade apareça, é a gente atender as necessidades do cão diariamente, para que ele saiba que ele sempre vai ter. As coisas acontecem, são boas para ele. É trabalhar esse manejo alimentar para que ele não lute por uma comida. E principalmente, você fazer trocas com o seu cão. Se você tem um brinquedo, não toma do seu cão. Oferece outro. Faz ele trocar. Deixa ele aprender que ele pode ficar sem esse brinquedo e ter outro. Isso vai ajudar com ele, com outros cães, com uma criança que de repente pega um brinquedo do cão, com a comida. É legal você colocar dois cães ali, ó, e oferecer uma comida para um, uma comida para outro, cada um respeitando o seu espaço. Olha a troca. Como é que funciona a troca nesse momento? O seu cão esperar é a forma dele receber. Olha a troca. A troca é esperei, recebi. Se eu avanço aqui para pegar a comida do outro, eu não tenho acesso. É lógico que é um trabalho feito com calma, com tranquilidade, aí não é sob pressão nenhuma, mas é para que a gente entenda dessa forma. O seu cão precisa aprender a trocar. Você precisa oferecer isso para ele. Carinhos têm que ser trocados entre pessoas diferentes, por brinquedos diferentes, por comidas diferentes. Então as recompensas precisam aparecer. A gente precisa atender às necessidades dos nossos cães, porque aí não tem motivo para o seu cão apresentar posse por nada, defender nenhum tipo de recurso, porque a gente oferece com variedade, em grande quantidade, de acordo com o que o nosso cão precisa e necessita. É dessa forma que a gente tem um cão cada vez mais equilibrado, mais feliz, e nos tornamos cada vez mais as melhores pessoas amigas dos nossos cães, as melhores amigas dos nossos cães. Obrigado a todos aí, o pessoal falando tchau, colocando um monte de coisa, o pessoal falando depois que acabar não dá. Depois que acabou, acabou, pessoal. Mas obrigado a todos que estiveram aí. Nos vemos em breve. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar aí. Se tiverem sugestões de tema também, nós nos vemos em breve. Agradecer muito demais a participação de vocês. Finalizei mal pra caramba.